Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Quinito Pedro Luiz e neste vídeo estarei a te mostrar como criar uma base de dados rápido e simples, passo a passo. Se você veio aqui logo na criação dessa nossa base de dados, deve ter visto o nosso vídeo anterior, onde eu mostro como organizar o nosso ambiente do MySQL, instalar a ferramenta MySQL passo a passo, e neste vídeo já vamos dar início à criação da nossa primeira base de dados simples e rápida. Então, como pode ver aqui, tem algumas bases de dados criadas, mas não vamos mexer. O que nós queremos é criar a nossa própria base de dados. Então, um dos pontos que nós temos que ir é, primeiro, vamos criar uma pasta, né? Que entramos aqui, para criarmos o nosso projeto. Então, o nosso projeto, vamos dar o nome como aula. Vou dar o nome de aula e ele automaticamente já criou o nosso projeto. Entramos no nosso projeto, ele vai nos abrir essa nossa a página de edição. Então nessa página vamos executar o seguinte código. Vamos clicar create, que é para criar, nesse caso, né? Que é para criar, create database. A nossa base de dados vai ser chamada teste. Vamos criar uma base de dados de nome teste. Então, o fim, dois pontos de vírgula indica o fim do comando. Assim que eu colocar dois pontos de vírgula, estou a dizer que esse comando termina até aqui, não vai mais. Então, por sua vez, vamos executar nesse raiozinho com uma seta como tipo 1. Então, já executamos, aqui embaixo já deu esse relatório que a base de dados já foi criada. Então, neste lado aqui já não está a aparecer. Para aparecer, o que temos que fazer é vir aqui, atualizar. Logo vem aqui, base de dados criada. Então, o que nós queremos agora é usar esta nossa base de dados. Eu quero usar a minha base de dados para colocar uma tabela. Nós vamos fazer o seguinte comando: use, né, que eu quero usar a tabela teste. Use teste. Estou a dizer para abrir a base de dados teste para eu usar, colocar alguma coisa. Então vamos executar aqui. Está aí. Automaticamente a base de dados teste já foi aberta, já está preto aqui, e dentro dessa base de dados temos as tabelas, temos visões, mas no momento vamos trabalhar com as tabelas. Então, o primeiro comando que nós temos que colocar aqui é criar um comando que permite-nos a criar a nossa primeira tabela. Então, o comando não será uma coisa difícil ou algo do outro mundo. Criamos clicamos no mesmo código que é create, mas desta vez não será database. Database é da criação da base de dados. Então vamos colocar table, que é da criação de tabela. Então vamos colocar a nossa tabela como, por exemplo, pessoas. Vamos criar uma tabela chamada pessoas. Nesse caso, vamos colocar pessoas. Por sua vez, vamos colocar abrir parênteses, fechar, colocamos dois pontos, né? Como eu disse, dois pontos indicam o final do comando. Mas, para esta nossa tabela, o comando não termina aqui. Vamos colocar alguns dados, ou vamos colocar algumas informações dentro desse parênteses. Vamos fazer isto. Abrimos mais um pouco, só para dar espaçamento. Então, logo no início, vamos colocar o que terá a nossa tabela. O que eu quero que dentro da tabela tenha alguma coisa. A primeira coisa que eu quero que a minha tabela tenha é nome. Ter nome, porque é a tabela de pessoas. Então tem que ter nome. Vou colocar vírgula. Vou dar enter. Vamos colocar a idade da pessoa, vírgula. Vamos colocar o sexo da pessoa, dar vírgula. E por sua vez vou colocar colocamos o nome, a idade, o sexo, vamos colocar o peso da pessoa, vírgula. Vamos colocar a altura da pessoa, e vamos colocar por fim a nacionalidade. Nacionalidade. Então, nacionalidade não pode ter vírgula porque é o último comando nesse caso. Mas
Se formos a ver, nessa tabela tem esse x aqui. Então, para tirarmos o x, temos que colocar aquilo que são tipos primitivos. Então, o nome, por exemplo, que tipo de primitivo é? Vamos colocar como tipo primitivo varchar. Vou colocar como varchar, que terá no máximo 20 caracteres. Terá varchar de 20. Então, perceba que ali o x vermelho já assumiu que é este, passou para a idade, porque não tem. Então, na idade, vou colocar timeInt, que é este. TimeInt, vírgula, não vamos colocar nada. Já tem um vírgula, não deixamos. E sexo, vamos colocar um char. Colocamos char. Colocamos char, por exemplo, sexo, vamos colocar char de parentes, vamos colocar de 2, que terá 2 caracteres, né? É a idade, podemos colocar 20, vai ser 2 e 0. Podemos colocar 50, vai ser 5 e 0, então são 2 caracteres. Então vamos no peso vamos colocar como float, né? Um número aleatório nesse caso, às vezes sobe, deixamos colocar um tal float, colocamos vírgula, e vamos, já temos vírgula, certo? Vamos na altura não tem colocado o vírgula, mas desta vez vamos colocar. A altura também será float. Vamos colocar float, colocamos vírgula. Então, a nacionalidade, vamos colocar como varchar. Nacionalidade é escrever. Não é? Então, vamos colocar um varchar. Colocar varchar de 20 também. Que terá 20 caracteres. Por exemplo, Zambezi, né? Quelimane. Essa palavra Quelimane pode levar por aí 20 letras. Então, vamos colocar como padrão 20 letras. Então, quando diz nacionalidade, o indivíduo tem uma nacionalidade que contém 20 caracteres. Então, todos eles já assumiram. Então, já tenho aqui uma estrutura básica da minha tabela. E por sua vez, o que vou fazer é executar. Vou executar, está aí. Já deu o resultado aqui. Mas deste lado aqui não está a mostrar. Como eu disse anteriormente, temos que atualizar. Então, vou atualizar. Por sua vez, já está. Vou entrar na tabela. Se formos a ver agora, a tabela já tem um modo aqui que dá opção. Se eu fizer isso aqui, ele mostra a tabela base de pessoas. Temos aqui informações. Se eu quero ter mais informações de quantas linhas eu usei na criação, então tenho aqui todas as informações. E qual é o DDL usado? Essa estrutura, aquilo que estávamos ali a colocar, que é nome, varchar de 20, default null. Vai ser, ou seja, se o nome não ter nem pelo menos 20 caracteres ou não ter nenhuma caractere, vai ser, a base de dados vai identificar como um nome nulo. Não é? Digamos que na inserção de dados, a parte de nome, eu não colocar nenhum caractere, ele vai considerar como nulo. Então, essa é a estrutura que estamos ali aqui a criar como estrutura padrão da minha tabela. É como posso dizer, é um documento, quando a gente leva um documento, por exemplo, no banco, que é para preencher, ou mesmo na Vodacom, queremos na recuperação de número, tem ali algumas informações e alguns campos que são obrigatoriamente você preencher. Se você não preencher, ele vai considerar como nulo, não vai reconhecer. É como que nem fazer um cadastro. Então, este aqui, aquele cadastro, quando dá errado, porque algum campo aqui que você deixou em branco, não conseguiu preencher. Então, se não preenche, ele não vai conseguir submeter o seu documento, ele vai dar erro, indicando que existe um campo que você não preencheu. Então, aquilo acontece por causa dessa estrutura, essa toda a estrutura. Assim eu estava a colocar uma estrutura nessa tabela em que, quando chegar a vez de inserir dados, tenho que inserir dados em cada, como posso dizer, seguindo passo a passo. Se é nome, tem que colocar nome. Pode até não atingir 20 caracteres, mas tem que colocar alguma letra ali que pelo menos tenha um apelido. Alguns dados, por exemplo, em alguns sites ali é obrigatório colocar o apelido nesse caso. Se você não colocar o apelido, o site não vai conseguir submeter aos seus dados. Então, aquilo é uma estrutura que foi feita para aquela base de dados. Então, nesse caso, essa é a minha estrutura que eu criei.
Uma das maneiras de saber a estrutura mais básica, nesse caso, como está o comportamento lá dentro, é usando o comando describe. Vou usar esse comando describe, que é para ele descrever a minha tabela de pessoas. Pessoas, o que vai acontecer? Vamos lá ver como ele vai mostrar. Está aqui? Deixa eu minimizar aqui embaixo. Vou subir um pouco. Aqui está, a estrutura. Aqui diz o seguinte, perceber essa parte. O nome tem que ter bastante de 20, idade está em índio, e aqui a parte onde o sistema vai reconhecer tipo, tudo que se for a preencher, ou seja, todos os campos aqui que são obrigatórios, se forem preencher, ele vai reconhecer como yes, yes, como sim, sim, sim. É preencher um campo, ele vai dando um certo, hein? Certo, 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 certo. E se houver um dos campos que a pessoa não vai preencher, ele vai dar nulo. Deste lado que é default nulo. Percebe, né? Então, aqui já criamos a nossa base de dados. Então, quero saber, por exemplo, se inserimos dados nesse caso. Então, para saber se nessa tabela tem dados, vamos usar o seguinte comando, que é select, que é para selecionar, né, asterisk from, selecionar tudo da tabela pessoas. From, né, pessoa, né, onde nesse caso, pessoas. Asterisco significa tudo. Este asterisco aqui significa tudo. Estou a dizer, selecionar tudo from da tabela pessoas. Vamos lá ver. Se tem dados, ele vem mostrar essas informações porque nós não inserimos nenhum dado. Então, se tiver algum dado aqui, ele vai mostrar aqui o nome. Essa parte, essa coluna toda, até para aqui, para baixo, só terá nomes. A idade também, o sexo, pessoas, a altura. Então, essa só foi um mini resumo como criar a base de dados e colocar a sua primeira tabela. Então, o segundo vídeo vamos adicionar mais uma outra tabela. No máximo vamos criar umas 3 tabelas. Por sua vez, vamos criar vamos criar algumas chaves primárias para as tabelas, assim como chaves estrangeiras para as tabelas, para conseguirmos manipular os dados que posteriormente iremos inserir. Muito bem, então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu like aí e se inscreva no canal. Me siga para mais informações.